Oi, gente! Recentemente aqui no canal, eu estive fazendo uma série de vídeos em que eu relembrava todos os filmes da filmografia do diretor James Cameron. Eu quis fazer essa série de vídeos, como uma forma da gente fazer uma retrospectiva da carreira dele antes do lançamento do seu novo filme, Avatar 2, O Caminho da Água. Eu sou muito fã, gente, de Avatar, Eu comecei a fazer conteúdo sobre Avatar aqui no meu canal no mês de janeiro desse ano, de 2022. Então, eu tava olhando, que o primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal, ele já completou 11 meses, que ele foi lançado. E isso é uma coisa muito especial pra mim, porque eu sempre fui muito fã de Avatar e eu sempre quis poder compartilhar esse amor que eu tenho por essa história com outras pessoas, E eu fiquei muito feliz quando eu comecei a fazer vídeos aqui no canal e Avatar acabou se tornando um dos assuntos mais bem-sucedidos do meu canal, gente? Sempre com um grupo enorme, de fãs do filme e de inscritos aqui do canal que estão sempre apoiando todos os conteúdos. O pessoal também, tá sempre comentando, tá sempre interagindo, O pessoal também, às vezes, daqui vai me encontrar também em outras redes sociais, no Twitter, no Instagram. E pra mim foi uma experiência, assim, muito incrível poder dividir esse amor, por Avatar com tanta gente, Eu fico muito feliz por isso, A gente fez vários vídeos aqui no decorrer do ano, Eu fui lançando e vocês comentando, vocês interagindo, a gente criando teorias, a gente analisando cada detalhe, na expectativa para o lançamento de Avatar 2, O Caminho da Água, Eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, gente, na noite do dia 14, Eu pretendia gravar esse vídeo antes, Era pra fazer uma outra coisa esse vídeo aqui. Eu ia fazer esse vídeo em parceria com um amigo meu, o Dominique, que ele também é muito fã de Avatar. A gente ia comentar juntos, sobre Avatar, meio que relembrar o filme e tudo mais, mas esse vídeo que eu tava planejando fazer acabou não dando certo. Várias coisas acabaram acontecendo, gente, assim, de ocupações, Ele tava trabalhando, eu tava aqui estudando, A gente tá em países diferentes, então tem a questão do fuso horário, enfim, a gente acabou não conseguindo gravar o vídeo do jeito que a gente queria, A gente até tentou hoje, mais uma vez, fazer, a gente tentou se organizar, mas acabou não rolando da melhor forma, porque eu acabei tendo que ir pra aula. Mas, de qualquer forma, eu não ia deixar de fazer um vídeo aqui, gente, pra concluir essa série, comentando toda a filmografia do James Cameron e também, pra eu poder conversar com vocês sobre Avatar uma última vez antes do lançamento de Avatar 2, O Caminho da Água, Eu sei que no dia 14, nesse momento que eu tô gravando, vários de vocês do Brasil já puderam assistir o filme, porque tá rolando, a pré-estreia no Brasil, mas aqui no Canadá, onde eu tô, gente, a pré-estreia começa apenas a partir do dia 15, quinta-feira, ou seja, amanhã. Esse vídeo eu pretendo postar amanhã, então vocês provavelmente estão assistindo na quinta-feira, no dia em que eu vou finalmente poder ir pro cinema assistir Avatar 2, O Caminho da Água, gente? E assim, é um momento muito especial. Mas enfim, vamos deixar de falar um pouquinho sobre Avatar 2 e focar em relembrar, o filme incrível lançado em 2009, pelo James Cameron, que deu início a toda essa franquia tão maravilhosa. Desde que eu era criança, eu sempre amei muito histórias de fantasia, e também de ficção científica. Eu lembro que muito desse meu amor por esse tipo de história, acabou vindo por causa da minha mãe, que quando eu era criança, eu gostava muito de filmes e a minha mãe costumava me mostrar muitas coisas que ela assistia na infância e adolescência dela, Então eu lembro que a minha mãe, ela me apresentou Jurassic Park, Indiana Jones, De Volta para o Futuro, A Fábrica de Chocolate, O Mágico de Oz, Então eu cresci vendo essas histórias de fantasia, também princesas Disney, Então eu sempre gostei dessa coisa de magia, de pessoas se unindo para lutar, sabe, poderes e coisas incríveis e mundos fantásticos, E também nessa mesma época que eu tava ali sendo criança, tava começando a rolar os filmes, da franquia Harry Potter, Os livros já tinham lançado antes, Alguns foram lançados, inclusive, antes de eu nascer, mas ali, enquanto eu era criancinha, eu comecei a ver os filmes, gente. Eu comecei a assistir Harry Potter, eu devia ter, sei lá, uns 3 anos de idade, E eu comecei a ver, comecei a acompanhar. Depois que eu tava ali nos meus 8, 9 anos de idade, também comecei a acompanhar a saga Crepúsculo também, que é uma saga de romance sobrenatural, que também tem um quê de fantasia, de vampiro, enfim. Então eu sempre fui tendo essa relação muito forte, com esse tipo de história que cria esses mundos fantásticos, fictícios, completamente diferentes e que fazem a gente se sentir imerso, dentro de um outro universo e faz a gente realmente se importar com esses personagens, com as características, da sociedade daquele mundo. Então isso foi uma coisa que sempre me fascinou muito e que eu sempre amei, tanto no cinema quanto na literatura. E aí acontece, que quando chegou o ano de 2009, Avatar foi lançado nos cinemas. Eu acabei não assistindo Avatar nos cinemas, quando o filme foi lançado, mas eu lembro que muita gente comentava na época, que o filme era incrível, tinha efeitos maravilhosos. E eu lembro, que uma coisa que chamou muito a minha atenção, gente, foi um dia, isso faz, gente, 13 anos, mas eu ainda tenho, assim, muito forte na minha memória. Foi um dia que eu tava na casa de uma das minhas tias, minha tia Kate, inclusive. Eu lembro que eu tava lá, a gente ia visitar
meus primos, né, a gente ia pra fazer, tipo, uma diversão, assim, na piscina, né, que na época ela era a única tia da gente, assim, que ela morava no prédio que tinha piscina. Eu não tinha piscina na minha casa ainda naquela época, né, depois acabou tendo, mas enfim, naquela época não tinha, então a gente ia pra casa dela pra aproveitar a piscina. A gente tava de férias, né, que era dezembro, o filme lançou no final do ano também, lá em 2009. E aí eu lembro dela ter falado, né, que ela ouviu gente falando de Avatar e que muita gente falou que gostou da mensagem. E eu fiquei pensando, mensagem? Como assim? E ela falou, o pessoal falou que tem coisas bonitas que o filme fala, né, sobre natureza, sobre, enfim. Ela basicamente tava falando assim, que eu vi alguma pessoa comentando, né, mas aquilo acabou me fazendo pensar, sabe, tipo, como assim mensagem? Né? Porque normalmente a gente acaba meio que vendo assim como se filmes que realmente têm profundidade, que tem uma mensagem, aquela coisa, né? Filme que tá no Oscar, necessariamente, né? Aqueles filmes de drama que ganham o melhor filme, não sei o que, aquela coisa assim, que tenta se levar super a sério, e que os críticos estão ali batendo palma, enfim, que é aquela coisa que tenta ser intelectual, né? E pseudocult, né? Mas às vezes a gente não para pra pensar nas mensagens que um blockbuster tem pra passar, sabe? Uma história de fantasia, de aventura. E eu lembro que antes mesmo de eu assistir Avatar, eu fiquei pensando nisso que a minha tia falou. Eu fiquei pensando, né? Será que os outros filmes que eu gosto, eles também têm uma mensagem? E aí eu comecei a refletir sobre isso. E aí eu fui percebendo que sim, vários desses filmes que eu gostava, eles tinham mensagens muito bonitas e muito profundas. E aí eu fiquei percebendo, né, tipo, como o motivo de eu amar os filmes, né, na época eu pensava assim, que eu gostava porque tinha cena de ação, porque era, tipo, era divertido ver, tipo, você vê Harry Potter, eles aprendendo os feitiços, você vê De Volta pro Futuro, aquela loucura do tempo que mudava, enfim. Mas aí eu fiquei reparando que o motivo pelo qual eu sempre queria rever aqueles filmes não era só por causa de uma cena de ação divertida, uma aventura, uma explosão ali, por mais que eu ache isso também legal. Mas eu me apaixonava de fato pelos universos, né? Pelos seres humanos que estavam ali dentro daquela história, ou seres que não sejam necessariamente humanos, né, de outras raças, mas aqueles indivíduos que têm aquela sensibilidade igual nós seres humanos também temos, né? E aquela personalidade, e sonhos, e desejos, e medos. E o que eu gostava era isso. E eu fiquei reparando, né, como cada personagem em cada mundo que eu gostava, eles meio que eram metáforas para coisas que aconteciam no nosso mundo, na minha vida, né, e na vida de todos nós. E, obviamente, na época que eu tive esse raciocínio, eu nem pensei no termo metáfora, né, porque eu era só uma criança pensando. E, basicamente, eu vi, assim, que esses universos que eu gostava, eles tinham uma coisa profunda por trás, sabe? Eles tinham algo a dizer, eles tinham uma mensagem. E aí, desde então, eu comecei a querer reparar mais disso toda vez que eu via um filme, sabe? Eu pensava, será que esse filme aqui tem uma mensagem que vai acrescentar algo na minha vida? E aí depois, finalmente, chegou um momento, né, em que eu pude assistir Avatar pela primeira vez. Eu não assisti no cinema, eu acabei vendo, gente, num DVD pirata, né? E com isso aqui eu já queria deixar uma coisa bem clara pra vocês, né? Muita gente fala de Avatar e diz, nossa, esse filme só tem visuais, é só efeito especial, sabe? É só 3D, mas não tem mais nada sobre o filme que vale a pena, sabe? O filme não tem uma história interessante, não tem nada. E aí eu acabo lembrando, né, que na primeira vez que eu vi aquele filme, eu vi num DVD pirata, em casa, numa televisão pequena. Porque a gente não tinha nem, tipo, uma televisão grandona naquela época, né? 2009, eu acho que não era tão comum, assim, ter televisões enormes, feita a gente ter hoje em dia, né? Porque hoje em dia, por exemplo, lá no Brasil, meu quarto, eu tinha uma TV de 50 polegadas no meu quarto. Quando era 2009, nem minha família na TV da sala era de 50 polegadas, sabe? A gente não tinha televisão tão grande assim naquela época, né? Não era tão comum. Então, basicamente, assim, eu vi o filme numa televisão pequena, um DVD pirata, que a imagem normalmente não é tão boa, e eu me apaixonei pela história. Eu me apaixonei pelos personagens, eu me apaixonei por Pandora. Parecia que aquele filme tinha tudo o que eu tinha começado a entender que eu gostava em fantasia, em ficção científica, sabe, em histórias sobre mundos fictícios. Avatar tinha tudo o que eu gostava. Avatar, ele tinha, né, o romance que eu sempre curti, lá dos filmes de princesa, né, da saga Crepúsculo também. A gente vê o Jake Sully e a Neytiri se apaixonando. E pra mim era uma coisa maravilhosa, eu amava muito aquele casal, sabe, eu torcia muito por eles. E aí a gente tinha toda a questão, assim, de quão deslumbrante era o mundo de Pandora. Sabe aquela coisa, você fica realmente deslumbrado com o que você tá vendo, né? Então, pra mim, era a mesma sensação que eu tive quando eu era criança e eu assisti Jurassic Park pela primeira vez e a gente vê um dinossauro pela primeira vez. A gente não acredita, sabe? É uma coisa que é chocante, sabe? Que realmente toca você. E não é só uma questão de efeitos, é uma questão realmente de emoção. E eu digo isso porque o filme de Jurassic Park, por exemplo, foi lançado lá nos anos 90. Você vai ver esse filme hoje em dia e os efeitos não são tão perfeitos assim. Os efeitos envelheceram. Obviamente, a gente tem coisa com um efeito muito mais avançado hoje em dia, mas não consegue trazer pra gente a mesma sensação que o Jurassic Park trouxe. Porque não é só uma questão de efeito, é uma questão da emoção, do sentimento que tem por trás, sabe? Eu acho que Avatar tem esse sentimento, sabe? Eu me senti, por exemplo, igual eu me senti quando eu era criança e eu vi os filmes de Harry Potter pela primeira vez. E eu me encantei com Hogwarts, sabe? Eu me encantei com o mundo dos bruxos e cada detalhe, sabe? Como tudo era completamente diferente.
Cada coisa que eles faziam, cada coisa que eles usavam, sabe? O trem que você tinha que entrar, né? Tipo, você atravessava um muro, né? E você ia para esse outro trem, e carros que voavam, sabe? E coisas assim, detalhezinhos que eram coisas assim que eram tão bonitas e tão graciosas que você queria viver naquele mundo, você queria estar ali. E Pandora tinha exatamente isso também, sabe? Era cada detalhezinho, cada característica daquele mundo que foi muito bem construído, sabe? Então a imersão não é apenas visual, apesar de que obviamente tem a questão visual, mas a história em si ela é bem escrita, sabe? O mundo ele é bem construído. O world building, né? A construção de mundo, construção de universo que a gente tem em Avatar é basicamente assim uma aula de como criar uma boa história de fantasia. E eu achava isso muito incrível, né? E também, gente, eu acho que foi uma história que, obviamente, a gente sabe, né, que Avatar tem uma mensagem, né, ecológica. E isso me tocou muito, porque naquela época, obviamente, a gente falava sobre ecologia na escola, né, que não era para deixar a torneira ligada, né, não era para demorar muito no banho, né, aquela coisa, jogue o lixo, né, no lixo reciclável, enfim, aquelas coisas que a gente já tinha na escola. Mas eu nunca tinha tido realmente o impacto de uma conversa, de uma reflexão sobre ecologia até o dia que eu vi Avatar. E eu lembro que quando eu vi aquele filme, gente, eu chorei. Eu fui uma pessoa, assim, que eu nunca tive costume muito de chorar em filme. Eu sempre gostei, sempre me emocionei, mas chorar, realmente, assim, de sair lágrima do meu olho, é uma coisa que não acontece com muita frequência. Mas da primeira vez que eu vi Avatar, eu chorei. E eu chorei com a cena da destruição da árvore mãe, né? Aquela árvore onde morava o pessoal, né? Os Na'vi da tribo, né? Do clã dos Omaticaya. E aí, quando aquela árvore é destruída, gente, eu senti o peso da destruição de uma árvore de um jeito, assim, que eu nunca tinha sentido o peso da destruição da natureza até aquele momento, da forma como eu senti, sabe? Eu comecei a refletir sobre tudo o que eu fazia, sobre meus costumes, sobre a questão de lixo, sobre a questão também de capitalismo. E mais uma vez, naquela época, eu não usava a palavra capitalismo na minha cabeça porque era uma percepção infantil. Mas eu fiquei pensando nessa questão, né? Tipo, de ganância, de gasto, de dinheiro e como a gente tá destruindo a natureza para conseguir essas coisas, sabe? Eu fiquei com essa reflexão e foi uma reflexão que me tocou bastante ali enquanto eu era criança. E eu acho que realmente, assim, a essência de um bom filme de fantasia e ficção científica é exatamente isso, sabe? É um filme que consegue transportar a gente para fora da nossa realidade. É um filme que faz a gente acreditar em outro mundo e a gente se sentir nesse outro mundo, sabe? A gente tem uma fuga da nossa realidade, a gente escapa. Mas ao mesmo tempo que a gente pensa que a gente tá se aventurando num escapismo, na verdade, o filme tá fazendo a gente pensar sobre aquilo que tá acontecendo na nossa realidade, né? A fantasia, ela meio que é como se fosse uma ilusão, sabe? Os criadores, né, os contadores de história de fantasia, eles brincam com a nossa cabeça, porque eles fazem a gente pensar que a gente tá se afastando da realidade, quando na verdade tudo que a gente tá vendo naquelas histórias são reflexo da nossa realidade. Sabe, tudo o que tem na história de fantasia representa algo que existe no nosso mundo, sabe? Então, tudo que tem na história de Avatar, tudo que a gente vê de Pandora, da RDA, né, que é aquela corporação lá dos humanos da Terra que está destruindo a floresta, tudo significa algo e representa algo que tem aqui na nossa realidade, né? E naquela época que eu era criança e eu vi, aquilo me impactou, sabe? Aquilo me fez interessar por coisas que talvez em outros contextos eu, enquanto criança, não ia me interessar. Aquele filme me fez ter uma mente um pouco mais crítica em relação às coisas que eu via no mundo, sabe? Em relação também, não só a parte ecológica, mas também em relação à desigualdade, sabe? Como a forma como alguns humanos, eles tentavam sempre colocar os navios para baixo, né? Pelas suas características físicas, pelos seus comportamentos e tudo mais. Então, até questões, né, sobre racismo, sobre xenofobia, né? Tudo isso meio que na minha mente, quando eu era criança, eu estava vendo Avatar, eu estava aprendendo sobre isso também, né? Então, foi um filme que ele realmente impactou a minha vida quando eu assisti. E eu acho que é muito triste, muito injusto hoje em dia a gente ver algumas pessoas, né, falando do filme e sempre meio que tentar diminuir o impacto, sabe, dessa obra e do que ela significa para as pessoas, né, especialmente pessoas jovens que acabam vendo esse filme pela primeira vez, né. Eu acho, assim, que é uma coisa muito injusta. E, inclusive, né, gente, tem muita gente que fala assim, a história é fraca, é só Pocahontas, e enfim. E eu acho, assim, bem nada a ver essa comparação. Até porque, como eu falei pra você, eu sou muito fã das princesas, eu amo todas as princesas, e obviamente Pocahontas está incluída. Eu já havia assistido o filme de Pocahontas várias vezes. Mas, pra mim, a experiência de ver o filme da Pocahontas e ver o filme de Avatar é completamente diferente. É claro que a gente tem algumas questões em comum, especialmente, né, porque a Pocahontas, ela é uma mulher indígena, né, então a gente vê toda a questão da colonização no filme dela, e aqui Avatar também é uma metáfora, uma alegoria para o que aconteceu, né, de colonização no nosso mundo. Mas eu acho que você resumir esse conceito, nessa reflexão, esse pensamento sobre colonização, apenas a Pocahontas, um filme infantil, né, um desenho animado dos anos 90, é você ser uma pessoa burra, sabe? Eu acho
que, muito pelo contrário, a gente deveria ter muitos mais filmes que falam sobre colonização. A gente deveria ter muito mais filmes que abrem os nossos olhos para essas questões, sabe? A gente devia ter menos filmes, que a gente normalmente tem muito, né? Que fica sempre exaltando aquela coisa, né? O militarismo, o dinheiro, os empresários. Eu acho que a gente devia ter muito mais filmes como Pocahontas, como Avatar, e eu acho que devia ter mais, sabe? Enquanto isso, a gente vê que a mídia, ela acaba meio que querendo fazer essa gracinha com o Avatar, porque eu acho que a mídia se incomoda, né, gente? As pessoas que estão no poder são as pessoas ricas, são as pessoas que são gananciosas. Quem tá no poder no mundo, em todos os países, é o pessoal que é RDA, sabe? As pessoas com dinheiro e com poder, elas não são o Jake Sully, elas são o Quaritch. E é óbvio que elas vão usar todo o poder que elas têm de comunicação, de mídia, pra fazer a gente não querer se identificar com o filme Avatar. Porque se identificar com Avatar e gostar de Avatar é levar a gente a refletir sobre o nosso mundo, refletir sobre injustiças, refletir sobre coisas que estão erradas. E o pessoal não quer que a gente reflita sobre isso, né? Eles querem que a gente veja filmes de fantasia e filmes de aventura que são apenas escapismo. E é daí que vem, por exemplo, a grande fama que a Marvel tem tido nos últimos anos. Eu não acho que os filmes da Marvel são um lixo completo, nem nada do tipo. Eu tenho minhas críticas, assim, coisas negativas a falar sobre a Marvel, mas eu também não acho que é a pior franquia do mundo. Mas é inegável que ela é uma franquia que os críticos, né, a mídia, os jornalistas, enfim, têm apoiado bastante nos últimos anos. Né, assim, 2008, 2009, 2010, enfim, que a gente foi vendo o crescimento cada vez mais da Marvel. Porque eram filmes que não levavam muito a gente a refletir sobre coisas verdadeiramente importantes no nosso mundo, né? Muito pelo contrário. A gente, né, de repente, se via exaltando personagens que são essas grandes figuras militares, né? Capitão América, sabe? É Capitã Marvel. É aquela coisa, né, que um filme como Avatar é completamente o oposto, é completamente o contrário, sabe? A gente não tá aqui defendendo o loiro militar, sabe? Ele não é o herói da história. E eu acho que isso mostra muito, assim, como a mídia, a crítica e toda essa conversa que a gente tem sobre Avatar, que o pessoal tenta falar, é uma cópia de Pocahontas, porque esse filme não tem roteiro, não tem história, é só visual, é só efeito especial. Eu acho que isso é, na verdade, uma forma de tentar fazer a gente fechar os nossos olhos e não pensar sobre aquilo que Avatar tenta ensinar pra gente, daí que tenta fazer a gente refletir a respeito. Eu acho isso uma pena. Mas é incrível ver, né, como apesar de ter algumas pessoas que estão ali falando mal, algumas pessoas que tentam atacar o filme, no geral ainda é um filme que é amado muito pelo público comum. Não é aquele público nerd, aquele público chato que a gente vê às vezes em rede social, a gente vê em Twitter, que é aquele pessoal assim metido a intelectual, que gosta sempre de se fazer assim, que eu sou cinéfilo e não sei o que, gosto disso aqui, e o resto não presta. Não, normalmente as pessoas que gostam de Avatar são as pessoas do dia a dia, que não estão nem aí para o que nenhum crítico falou, que nenhum jornalista falou. Elas simplesmente vão para um cinema, sabe? Elas ligam a televisão e assistem com a mente aberta, o coração aberto, e veem aquela história, né? E se deixam ser imergidos dentro daquela história, sabe? E essas pessoas, esse povo comum do dia a dia, da população, eles percebem a qualidade de Avatar e o poder de Avatar. Porque eles se reconhecem na história que Avatar tá contando, sabe? Eles não são a RDA. Eles não são essas pessoas que estão no poder. Eles são um povo comum, o povo que está vendo a natureza ser destruída ao seu redor, o povo que está sendo explorado na sua vida, no seu trabalho, no seu emprego, sabe? Então é por isso que esse povo, essas pessoas, eles gostam de Avatar, sabe? Eles não estão nem aí para o que o pessoal na internet está falando. E eu acho que isso prova, né, a qualidade de Avatar, né? E também faz muito sentido que seja um filme que faz tanto sucesso no mundo todo, sabe? Não é uma coisa assim mais dos Estados Unidos, né? Como, por exemplo, Star Wars. Star Wars também é uma franquia muito boa, mas a gente sabe que Star Wars tem uma fama muito grande nos Estados Unidos e no resto do mundo, obviamente, é uma franquia conhecida, é uma franquia popular, mas não é, assim, um surto de popularidade, como, por exemplo, é Avatar, gente. Avatar é muito grande no mundo todo, né? É um filme que ele conseguiu alcançar, né, o status de maior bilheteria da história do cinema exatamente porque ele conseguiu fazer públicos de diferentes partes do mundo se apaixonarem por aquela história, né? E a gente vê que outras partes do mundo, que não sejam necessariamente assim Estados Unidos, né, ou então assim britânicos, né, da Inglaterra, muita gente, eles têm dentro da história deles, dentro da consciência deles, uma maior facilidade de se conectar com a história de Pandora e dos Na'vi, sabe? E ver que a RDA tá errada. Eu já vi gente crítico americano, jornalista britânico também, sendo a favor do Quaritch, né? Dizendo que o Jake Sully traiu a humanidade, sabe? Que a RDA está certa sim. E que se eles precisassem, né, do unobtainium, né? Aquele mineral que eles precisam lá, que dá muito dinheiro, eles falam que os humanos estão certos em ir lá pegar, sabe? Existe gente no mundo que realmente pensa assim, né? E é por isso que às vezes quando eu vejo as pessoas que criticam Avatar, eu penso, eu estou do lado certo. Sabe, normalmente nenhuma pessoa que eu já conheci que falou mal de Avatar eram pessoas que eu gostaria de ser amiga dessas pessoas.
sabe? Eram pessoas que eu queria ter no meu dia a dia, que eu queria conviver, que eu queria ter na minha vida. Na maioria das vezes, eram pessoas que eram ruins mesmo. Eram pessoas que tinham pensamentos e visões de mundo que eu nunca ia concordar, que eu nunca ia estar a favor, né? E eu acho, assim, isso muito interessante. Às vezes a gente fala sobre filme, né? A gente pensa assim, a gente vai no cinema, vai numa pré-estreia, vai ver um filme em 3D, vai se divertir. E a gente pensa que é uma coisa assim, só uma diversão, só um lazer bobo. Mas não é, gente. Cinema é arte. E mesmo cinema blockbuster é arte também. Arte não é só filme independente, não. Arte é qualquer forma de expressão, de manifestação artística, né? O cinema, ele é uma arte audiovisual. E qualquer filme que você for assistir, você tem que procurar algo a mais ali, sabe? Sempre vai ter algo a mais, sempre vai ter uma mensagem por trás, né? Isso foi algo que eu percebi lá depois, quando a minha tia falou aquilo, né? Quando eu era criança. E desde então eu sempre procuro isso nos filmes, sabe? Os filmes, eles têm muito mais camadas do que às vezes a gente pensa. E por isso é importante a gente refletir bastante sobre os filmes que a gente assiste, sobre as mensagens que eles estão passando, né? E também a gente não seguir necessariamente aquelas falácias de internet do que é bom e do que é ruim, sabe? Sempre se questione, por que é ruim? Por que eu não deveria assistir isso aqui? Por que isso aqui não tem valor? Você se questiona? Eu sei que muitos não. Mas provavelmente se você está aqui no canal e você gosta de Avatar, né, e acompanha os meus conteúdos, é provável que você tenha esse questionamento na sua cabeça, né? É provável que você tenha entendido, né, o que o filme tem a nos proporcionar, o que os filmes têm a nos dizer. Uma coisa que eu reparo, né, gente, na carreira do James Cameron, é que ele parece que sempre teve algumas mensagens essenciais que ele sempre quis passar. E todo filme que ele faz na carreira dele sempre tá, né, rodeando, sempre tá em volta daquelas mesmas mensagens. E eu acho que uma palavra que definiria a essência da filmografia do James Cameron é a palavra conexão. Eu acho que ele é uma pessoa, né, que ele sempre mostrou que ele tinha um certo medo de que a humanidade ia perder a sua conexão. Sua conexão com o quê? Né, das pessoas com as outras pessoas, né, dos seres humanos com a natureza, da gente com o mundo ao nosso redor. Ele sempre teve medo que a gente fosse perder essa conexão. E isso é algo que você pode ver desde o Exterminador. Se você for reparar o Exterminador, o que é o vilão do Exterminador? Um robô, uma inteligência artificial, uma coisa tecnológica que destrói a vida, que quer substituir a vida. Porque, teoricamente, nessa inteligência artificial, veria que os humanos, né, como se eles não fossem bons o suficiente para estar na Terra, né, que eles precisam ser aniquilados. E aí você tem essa coisa mecânica que é superior e que vai destruir a vida orgânica, né? E se você for reparar, descrevendo dessa forma, a ideia de Avatar é a mesma coisa, gente. Esse ciclo, sabe, de uma tecnologia, de uma evolução que não tá levando a gente para frente. Tá levando apenas a nossa destruição, sabe? Inclusive, o Exterminador do Futuro 2 tem momentos que a gente vê esse tipo de questionamento, né? Porque a gente tem um cientista lá, que ele meio que acaba sendo responsável pela criação da inteligência artificial, né? Assim, a pesquisa dele, no caso, é o que vai acabar levando ao dia do julgamento final, né? Que vai acabar destruindo a humanidade, enfim. Mas a gente vê que as intenções dele são boas, né? Quando ele tá criando essas tecnologias. Mas, sem querer, ele acaba ficando tão focado nessa ideia de evoluir o mundo por meio da tecnologia, que ele acaba perdendo a conexão aqui com o mundo real, com a natureza, com as pessoas, e levando à destruição da humanidade. E a questão da RDA é a mesma coisa, gente. O filme, né, de Avatar, a gente sabe que existe ali uma alegoria com os povos indígenas do mundo real, né, os povos originais, né, os povos nativos de diversas terras, que terras foram destruídas, né, pessoas que foram colonizadas. A gente sabe que isso existe, mas os navios também representam a humanidade de forma geral, independente de questões, né, de etnia e de origem. Eles representam, né, como a humanidade, no passado, eles tinham essa conexão com a natureza. E como a tecnologia destruiu essa nossa conexão, sabe? Então, por mais que sim, existe essa coisa, né, dos povos indígenas e tudo mais, os navios vão muito além disso. Por isso que faz sentido, no final do filme, né, o personagem do Jake Sully, ele se transformar em um navio, sabe? Ele conseguir passar a consciência dele para um corpo de navio de forma definitiva, porque ele não tá mudando de raça, mudando de etnia. É uma coisa que é mais profunda ainda, né? Que é a questão, assim, de um transhumanismo, né? Que é um conceito que a gente vai ver em diversas histórias de fantasia e de ficção científica, que é do ser humano ele conseguir se transformar em algo mais, em algo superior, né? Então, por exemplo, transhumanismo a gente pode ver até naquele filme Lucy, do Luke Benson, né? Que a gente tem a protagonista, que o pessoal fala, né? O filme que a mulher vira um pendrive. Aquilo é um exemplo de trama, né? Que aborda o transhumanismo. Até filmes como, por exemplo, Crepúsculo, né? A saga Crepúsculo, os livros também, tem essa questão, né, do transhumanismo, da Bella ter esse desejo de se transformar numa vampira, de se tornar algo superior, de se tornar algo melhor. É exatamente esse conceito que o James Cameron ele vai trazer em Avatar, né, de transhumanismo, quando o Jake Sully
ele se define, né, ele decide que ele vai se transformar em algo superior. E essa coisa superior é, na verdade, né, ele chegar num estado em que ele basicamente vai negar aquela tecnologia que destruiu a natureza, que destruiu a população e que destruiu a vida em comunidade. E ele voltar a se reconectar com a natureza. Né? Eu acho muito interessante que o primeiro filme de Avatar, toda aquela jornada que a gente vai acompanhando com o Jake, né? O Jake, ele vive aquela vida da tecnologia, da terra que está destruída, da natureza que está morrendo. E aí, de repente, ele vai para Pandora e ele vê uma sociedade em que há respeito, que existe conexão entre as pessoas, né? Que as pessoas têm uma união, que as pessoas têm aquela cultura, assim, tá todo mundo junto ali, todo mundo se respeita, todo mundo vive bem, né? E que eles têm uma relação boa com os animais, com a natureza, sabe? Eles respeitam a fauna e a flora. Então, ele tem essa comparação e ele acaba vendo que tipo de vida eu quero para mim. Eu quero a conexão com outras pessoas, eu quero a conexão com a natureza, eu quero a conexão com os animais. E é exatamente isso que o filme tenta fazer a gente pensar também. Eles colocam a gente em Pandora pra gente pensar, o que é que a gente tá fazendo aqui com o nosso planeta Terra? Sabe, cadê a conexão da gente com a natureza? Cadê a conexão da gente com as outras pessoas? Quando é que a gente vai perceber que simplesmente só ganância e tecnologia e evolução não estão levando a gente pra lugar nenhum? Sabe? Essa é a ideia que Avatar quer passar, sabe? Eu acho que isso vai muito além também daquela questão que o pessoal fala, é porque Avatar é só um salvador branco, aquela coisa, né, de Jake Sully salvar. Não é só isso, gente. Avatar não é apenas sobre etnia, sobre cor da pele. Quando o Jake Sully, ele se transforma em Na'vi no final do filme, a questão não é que ele tinha uma pele branca e de repente a pele dele ficou azul. A questão é muito mais interna do que isso, sabe? É uma transformação dele, de pensamento dele, né? Que é basicamente, eu vou negar esse rumo que a humanidade está levando, que não está trazendo nada de bom. E eu vou voltar para as nossas origens. Todos nós somos, de certa forma, Na'vi. A humanidade é Na'vi, sabe? Os Na'vi, eles representam a humanidade como um todo. No entanto, a partir do momento em que a gente se nega a ter essa conexão, né, com a vida, a gente está cada vez mais se afastando deles e se tornando a RDA. Quem você quer ser? Jake Sully ou Quaritch? Isso é algo que eu acho que todos nós deveríamos nos questionar. Mas agora, né, eu vou deixar um pouquinho de lado a questão da mensagem de Avatar e eu vou falar sobre a questão da tecnologia. Sim, gente, o James Cameron é um visionário e ele é um gênio. Ele tem essas ideias dessas histórias e ele tá sempre pensando em como contar essa história da melhor forma possível, né? Então, ele tem, de fato, essa coisa de ter a tecnologia que ele usa no mundo real para conseguir fazer esses filmes, mas é preciso contar para vocês também que, apesar dele sempre estar desenvolvendo tecnologias melhores para fazer os seus filmes, essas tecnologias nunca são, né, como se fosse assim, substituindo a questão da conexão com as pessoas e com a natureza. Até porque ele está usando essa questão da tecnologia do cinema para se comunicar. A essência da arte é comunicação. Então, só nisso, a gente já tem uma conexão. Já é uma tecnologia que existe para conectar. E, além disso, né, tudo que ele faz dentro das tramas de Avatar, né, do filme e dos bastidores e tudo mais, ele sempre está envolvido com causas relacionadas à natureza e também relacionadas a povos indígenas, né? Eu sei que tem algumas pessoas que falam, porque Avatar só tem branco trabalhando, não sei o quê. Isso é mentira, tá, gente? Tem diversas pessoas de diversas etnias, de diversas origens trabalhando nesse filme. E, inclusive, o James Cameron, ele é uma pessoa que é super ativa em diversas causas, em diversos movimentos, né? Então é uma coisa que eu acho assim, se você acha que Avatar é simplesmente assim, tipo, levantando bandeira só pra chamar atenção, só pra ganhar mais dinheiro, isso não é verdade, sabe? Todas as mensagens que existem dentro do filme, elas também existem fora do filme e todo mundo que está trabalhando no filme, né, trabalha também ativamente a favor de todas essas questões, sabe? O James Cameron, ele tem um amor muito profundo, por exemplo, pelo mar, que a gente vai ver, né, o mundo aquático de Pandora, né, nesse segundo filme que vai sair, né, que eu, no caso, eu vou assistir hoje no cinema, hoje no dia que vocês estão vendo, né, porque no dia que eu tô gravando é um dia antes. Enfim, aquela loucura, né, quando a gente grava antes e posta depois. Mas a questão é, no segundo filme de Avatar, a gente vai ver a questão do oceano. E o James Cameron é um cara que ele já tá há anos e anos estudando sobre o oceano, que ele já faz parte, né, de várias ONGs, de várias organizações, de várias coisas para salvar, né, os seres marinhos, né, para acabar com a poluição na água. Então é muito legal que a gente vê que as mensagens desse filme não é uma coisa só da boca para fora. Ele não tá falando isso só para causar e o pessoal aplaudir ele, sabe? Ele realmente acredita naquilo que ele tá falando. E eu acho que a gente, enquanto fã de Avatar, a gente também tem que agir. Não adianta a gente simplesmente assistir o filme e dizer, eu adoro os Na'vi, adoro a Neytiri, os Omaticais são muito legal. E aí a gente acabar destruindo a natureza.
a gente acabar fortalecendo esse caminho, esse rumo negativo da humanidade, sabe? A gente também tem que agir em relação a tudo isso, né? Dentro da nossa realidade aqui, a gente também tem que ser ativos em relação a tudo isso que a gente vê, né, no filme, que a gente diz que a gente gosta no filme quando a gente assiste. Mas voltando para a questão, né, do James Cameron, ele tem essa questão da tecnologia, sem perder a essência da arte dele, né, que é a questão da comunicação e da conexão da gente com os seres humanos e com a natureza. Ele vai criando toda essa questão, né, para fazer o filme ser cada vez mais imersivo, mais tecnológico, né, e sempre surpreender a gente, né, com a forma como ele está sempre evoluindo o cinema e sempre trazendo uma forma de cinema melhor. E por causa disso, eu acho que ele acaba merecendo sim, né, gente, toda a bilheteria que ele tem, toda a aclamação que ele acaba tendo, né, apesar dos haters da internet. A gente sabe que o James Cameron, né, já tem um bando de prêmio de Oscar, né, que as bilheterias dele são sempre muito boas, né? Então, assim, ele faz por onde? De fato, o filme, na questão, assim, visual, é perfeito, é muito maravilhoso. São visuais, assim, gente, que é a coisa mais linda do mundo, sabe? Eu tive a experiência de finalmente ver o filme de Avatar em 3D esse ano, né, que a gente teve o relançamento do filme nos cinemas. Eu não tinha assistido lá quando eu era criança, mas esse ano eu assisti. E, de fato, gente, é incrível você ver lá Pandora em 3D. Né? Ele é uma pessoa, assim, que ele tem muito domínio sobre a linguagem audiovisual, sabe? Ele realmente sabe trabalhar muito isso, né? Tudo bem. No caso, falei errado, né? Que sabe trabalhar tudo isso muito bem. E eu acho interessante, né? Que ele consegue fazer algo que é incrível numa perspectiva técnica, mas sem perder a alma. Isso é uma coisa que às vezes eu sinto em alguns filmes, né? Que o pessoal tá tão focado naquela coisa pseudo-cult, de querer sempre ser o melhor, de querer sempre tudo, que eles focam muito na técnica e perdem a questão, assim, de falar algo que é verdadeiro, que eles acreditam, os artistas acreditam que os artistas querem comunicar, né? Eu acho que o James Cameron, ele é uma pessoa que ele encontra o equilíbrio, né? E que, ao mesmo tempo, ele faz tudo isso de um jeito que é simples, né? Tem gente que fica falando, mas a história de Avatar é rasa, a história é muito simples. Gente, qual é a necessidade de um filme ser ultra complicado? Sabe, existem tramas que de fato elas são mais complexas e acabam fazendo sentido, né, que a forma como elas sejam contadas em tela seja um pouco mais complicada. Mas tem outras histórias, outras tramas que, assim, vai complicar por quê? Né? Tem gente que fala assim, porque Avatar não tem roteiro, porque é só você ficando imerso ali no mundo de Pandora. Gente, imersão também é arte. Cinema é arte audiovisual. Se a questão do áudio e do som, né, no caso, áudio é a mesma coisa, mas o visual, tudo que você tá vendo, tudo que você tá ouvindo, tudo que você tá sentindo, faz você acreditar em algo que você tá vendo na tela e faz você meio que sair da sua mente e entrar dentro daquela obra, isso é cinema, sabe? Não precisa ter um roteiro complicado para ser cinema. E uma prova disso é que a gente tem um bando de filme indie que é aclamado, que se você for ver o roteiro é uma coisa super simples, uma coisa cotidiana, né? Uma coisa simplesinha, curtinha ali, mas a forma como o diretor, né, ou diretora, ele vai trabalhando aquela história de um jeito que é tão imersivo, que você, espectador, se sente no lugar dos personagens, isso é arte, isso é cinema, né? Então eu só queria também dizer isso aqui, né, que essa parte que o pessoal fala, né, que é só visual, que é só tecnologia, também não é só isso, né? E basicamente, gente, eu acho que eu vou terminar esse vídeo por aqui, né? Foi um vídeo que eu fiz assim, sem roteiro, sem nada, porque, como eu falei, eu ia fazer um outro vídeo com o meu amigo, né, o Dominique, que não deu certo, mas eu não queria deixar, né, de falar sobre Avatar aqui no canal. E eu acho que Avatar, pra mim, é uma coisa assim, eu tenho muitos pensamentos sobre Avatar, né? Então eu acho que, apesar de eu não ter roteiro e talvez o meu vídeo não ter ficado tão objetivo assim, eu consegui, ainda assim, né, expressar pra vocês o meu sentimento sobre esse filme. É um filme que eu acho incrível e é uma franquia que eu tenho certeza que vai ser muito, muito incrível, que eu espero que continue por muito, muito tempo, sabe? Assim, a minha ansiedade pra ver daqui a pouco, né, Avatar 2 tá enorme. E eu sei que vários de vocês também, né, alguns já assistiram Avatar 2 ou estão indo assistir Avatar 2. E eu espero, né, que todos nós, a gente realmente aproveite essa experiência, gente. Porque você poder vivenciar, né, os lançamentos de uma nova saga, assim, incrível, que tem coisas interessantes a dizer e que é divertida também, que vai ter cena de ação, vai ter efeito especial legal, vai ter um 3D que é legal, sabe? É uma coisa que vai ser divertida, mas também vai ser emocionante, né? Uma coisa que é visualmente bonita, mas também tem um conteúdo por trás, né? Então é um filme que vai ser tudo, sabe? Eu acho que é muito incrível tá vivendo tudo isso, tá podendo acompanhar essa saga, tá podendo ver tudo isso no cinema, tá podendo, né, fazer conteúdos aqui na internet pra compartilhar tudo isso com vocês. Eu acho que é muito incrível, né? E basicamente o que eu tenho a dizer sobre Avatar é que, assim, eu tenho muita gratidão pela existência de Avatar, né? Basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que ele foi meio caótico, mas é assim mesmo, meu canal às vezes tem uns vídeos caóticos, tem hora que eu só fico desabafando e falando coisa, né? Mas eu acho que é isso mesmo que eu queria dizer pra vocês sobre Avatar. Eu espero que vocês tenham curtido, né? Não deixem de se inscrever aqui no canal caso você não tenha se inscrito ainda. E é isso, gente. Deixo vocês por aqui. Até mais.